vocês? Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa classe da Escola Dominical, a classe Boas Novas. Você que está nos assistindo pela primeira vez, também sinta-se bem-vindo no nosso meio. Então, hoje nós iremos iniciar uma revista nova, uma atividade nova, que vocês possam aproveitar, que vocês possam aprender tudo o que será ensinado, tá bom? Agora nós vamos aquietar o nosso coração, nós, em reverência ao nosso Deus, nós vamos nos aquietar, vamos ficar de olhos fechados e nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor para a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esta manhã, obrigado pelo dia, que o Senhor nos abençoe neste dia que é o dia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Abençoa a mim, abençoa as crianças, as suas famílias que vão estar, ó Deus, participando desta aula, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Agora vamos para a nossa aula. Vocês sabem que o povo de Israel foi escravo lá no Egito. Sabe também que foi Deus que o libertou. Quem estava à frente desse povo? Moisés. Hoje nós vamos estudar a história de alguns heróis israelitas na Terra Prometida. Nós vamos ver quem são eles, nós vamos conhecer quem são eles. Quando se fala em heróis, vem logo na nossa mente aquele herói que tem uma capa, superpoderes, não é verdade? Mas os nossos heróis do Antigo Testamento, eles eram pessoas comuns, como eu e você. E eles foram usados por Deus. E também eles receberam do próprio Deus poder para fazer o que eles fizeram. Foi Deus que deu poder para eles fazerem as coisas que Deus queria que eles fizessem, que Ele queria que eles realizassem. Em Número 27, 18 a 20, fala que Josué foi designado sucessor de Moisés. Vamos lá fazer a leitura? Números 27, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Eu vou fazer essa mesma leitura na Bíblia, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Chama Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Então, Moisés, obedecendo à vontade de Deus, e apresentou Josué ao povo. E aquele seria o sucessor de Moisés. Josué ficaria no lugar de Moisés quando ele morresse. Obedeceu tudo aquilo que Deus havia falado a ele. Josué seria o sucessor de Moisés. Em Deuteronômio 34, fala da morte de Moisés. Diz que Moisés ele subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo e ele viu lá de cima toda aquela terra que Deus havia prometido. No verso 34, 4, diz:
Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então Moisés, ele viu toda aquela terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Moisés, ele subiu e ficou lá admirando toda aquela terra. Mas Deus disse para ele que aquela terra foi a terra que ele havia prometido ao povo. Ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Moisés, ele não pôde entrar. Moisés, ele só viu. Ele não iria para lá. E no verso 5, Deuteronômio 34, 5, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o próprio Deus, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, Moisés, ele morreu. E aí? Josué foi apresentado para ser o líder do povo de Deus, o sucessor de Moisés. Moisés, ele havia morrido. Então, como é que seria para Josué? Josué, um ajudante e aprendiz de Moisés, ele viu como Deus tratou com Moisés. Ele viu o que Deus fez, né, os milagres que Deus fez. E ele presenciou alguns desses milagres. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo para que o povo de Deus passasse. Ele viu sair água da pedra. E Josué, ele sabia que não seria nada fácil para ele ficar no lugar de Moisés. Ele sabia. Josué, ele teve medo. Era uma responsabilidade muito grande. Porém, ele sabia que aquele povo era um povo difícil, era um povo que reclamava muito. E agora? Como Josué vai se sair à frente do povo de Deus? Então, Deus anima Josué. Deus encoraja ele a ir adiante. Em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Josué, ele não estava sozinho. Deus estava com ele, tanto que Deus o encorajou. Deus é quem daria a vitória ao seu povo. E ele também conduziria na vitória sobre os cananeus. O Senhor animou, encorajou Josué. Ele disse: olha, Josué, no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte, ser corajoso. Confia em mim. O que Josué teria que fazer? Ele teria que somente confiar no Senhor e obedecer tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara. Todas as ordens que o Senhor Deus desse a ele, ele deveria cumprir. Então, Deus disse para que ele não se desviasse dos caminhos do Senhor, que ele não deixasse de lado a palavra do Senhor. No verso 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, Deus deu uma ordem para Josué, para que ele obedecesse, para que ele não se desviasse da lei do Senhor. Sabe, crianças, Moisés, ele foi inspirado por Deus.
ele escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto de livros é chamado de Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5. Em Josué, verso 9, Deus diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, ele encorajou Josué, porque Josué, ele estava com medo. Como é que ele passou a liderar o povo de Deus, um povo difícil de se conduzir, e Deus estava ali dizendo para ele: olha, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, confia em mim, eu estarei contigo, assim como eu estive com Moisés. Então, se Josué seguisse esses conselhos, ele com certeza conseguiria ter vitória em tudo aquilo que, em toda a batalha que ele fosse, porque o Senhor estava ali com ele, estaria à frente, dando a ele a vitória. Por isso ele tinha que prestar bastante atenção na lei do Senhor. Josué tinha que estar atento, prestando atenção, obedecendo a tudo quanto Deus ordenasse que ele fizesse. Deus disse para que Josué obedecesse a toda a lei, para que ele obedecesse toda a lei que Moisés havia dado ao povo. E nós também, nós devemos ser que nem Josué, obedecendo a lei, dando atenção à palavra de Deus e também aos seus ensinamentos. Tudo que nós temos aprendido, nós devemos guardar no coração, nós devemos amar a palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, que nos fortalece, é ela que nos encoraja. O Senhor está ali, encorajando o Josué, dizendo para ele não ter medo, para ele ser forte, para ele ser corajoso, que ele estará com ele. Sempre esteve, o Senhor sempre esteve com Josué. Então, nós também, da mesma forma, devemos guardar no coração a palavra de Deus e praticá-la todos os dias, enfrentando os desafios. Então, depois de ouvir todas as orientações de Deus, Josué foi para o seu primeiro desafio como líder do povo de Deus. E qual era esse desafio? Era atravessar o rio Jordão. Vamos ler em Josué 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Deus mandou que a arca da aliança fosse na frente do povo, e assim eles o fizeram. E quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança colocaram os pés no rio, foi o que aconteceu? As águas do rio Jordão se dividiram. Aquela água se dividiu e assim o povo pôde passar pelo meio do rio com os pés em terra seca. E ali Deus mostrou para o povo de Israel que estava com Josué, assim como ele esteve com Moisés. Por isso Josué foi respeitado em Israel. Diz no verso 4:14, diz que naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Josué foi engrandecido porque o nosso Deus mostrou para aquele povo que estava com Josué, mostrou para aquele povo que assim como esteve com Moisés, ele estava com Josué naquela luta. E à medida que Josué ele obedecia, ele guardava a palavra da lei e nela ele meditava dia e noite, o Senhor
abençoava Josué e todo o povo de Israel, para a honra e glória dele. O Senhor abençoou Josué, o Senhor animou Josué, o Senhor encorajou Josué. Naquele primeiro desafio, o Senhor mostrou que estava com ele, assim como ele esteve com Moisés. E o Senhor, ele também está conosco em todas as nossas lutas, em todos os momentos da nossa vida. Então, a única forma de cumprir a tarefa de Deus é como? É obedecendo a sua palavra, é obedecendo a palavra dele. E como é que nós fazemos isso? Assim como Josué fez, nós também precisamos fazer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E agora nós toda semana teremos um desafio. O desafio da semana. E qual é o desafio desta semana? Então, durante esta semana você irá dedicar-se à leitura da palavra de Deus todos os dias. Se esforce para fazer a leitura da Bíblia, uma leitura diária. Peça que o Espírito Santo de Deus o ajude nesta tarefa. Nós vamos passar para o nosso versículo, nosso novo versículo, para que você possa memorizar. Está lá em Josué, capítulo 1, verso 7. Diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1, 7, a parte A. Então, que vocês possam fazer o desafio da semana, que é a leitura da palavra de Deus, diariamente, se esforçando, fazendo que nem Josué fez, quando ele guardava a palavra, quando ele meditava nela dia e noite, e assim o Senhor o abençoava. Então, que você possa ter essa disposição de fazer essa leitura, de decorar os versículos, de responder à atividade da revista. Isso é muito importante para o crescimento de vocês, para o crescimento espiritual. Que vocês possam, nesta semana, fazer todas essas atividades, tá bom? Até a próxima semana e fique com Deus. Tchau!